Mas os abraços acabam por aqui, porque o primeiro tema é a ditadura da Venezuela. A relação estremecida entre Brasil e Venezuela, tudo tem um limite. Segue dando o que falar. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o governo venezuelano pretende limitar as críticas que recebeu do governo brasileiro a um episódio pontual que não teria força suficiente para gerar uma crise diplomática entre os aliados. Na opinião do regime de Nicolás Maduro, as críticas brasileiras foram, abre aspas, precipitadas, fecha aspas, e fruto de desinformação. E antes de o Itamaraty soltar aquela nota que gerou toda essa confusão, admitindo preocupação com as eleições na Venezuela, houve uma conversa do Brasil com líderes chavistas, que são os auxiliares de Lula, alertaram que a não inscrição de Corina Yoris, contra quem não há qualquer decisão judicial, resultaria numa manifestação pública de oposição do governo brasileiro. Bom, vamos abrir aqui o debate. Vamos abrir com o Daniel José. Daniel José, o governo venezuelano editou um decreto para combater atos fascistas. Veja bem, lá na Venezuela não existem eleições livres, muito menos democráticas. Há o controle dos meios de comunicação, nos mesmos moldes que Stalin conduzia a União Soviética. Controla todos os meios de comunicação, há um culto à imagem pessoal do líder populista, não existe oposição, as eleições são eleições fajutas, eleições que não são sérias, eleições em que um opositor tem que fugir para os Estados Unidos, a outra é inelegível, a outra, na hora que vai fazer a inscrição, dá um bug e não consegue fazer a inscrição eletrônica. E ele ainda fica irritado que o governo brasileiro demonstra preocupação com o rumo da situação na Venezuela. O país tem as maiores reservas de petróleo do mundo, maiores que os Estados Unidos e da Arábia Saudita, não consegue extrair petróleo nem nas mesmas quantidades que, por exemplo, o Brasil, que extrai muito mais petróleo do que a Venezuela. A sua população perdeu, em média, 20 quilos por deficiência nutricional. E um país que é um dos mais ricos do mundo está na rabeira da América do Sul. Mas está tudo bem, é desinformação. Daniel José, fez bem o governo brasileiro, porque quando a diplomacia diz que demonstra preocupação, essa é uma crítica violentíssima. Então, eu queria ouvir você, o que você acha das eleições da Venezuela no dia do nascimento do paraquedista Hugo Chávez, que em 1992 já tinha tentado um golpe de Estado. Daniel José. Boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas da mesa, todo mundo que acompanha a gente aqui, né, na Jovem Pan News. Eu queria que o Hugo Chávez fosse só um paraquedista mesmo, né? Eu acho que o mundo seria melhor se isso fosse verdade. Não existe eleição de um candidato só, a realidade é essa. E quem ainda acredita que a Venezuela é uma democracia, é melhor tomar um chá de realidade, porque está muito longe disso. E essa comunicação diplomática do Brasil, que para muitas pessoas parece ser algo leve, na política, qualquer sinal pequeno é um grande sinal que um agente passa para o outro. Então, ela é uma comunicação significativa, ela é importante, foi um acerto do Itamaraty fazer isso. Dito isso, mostra também o quão importante é o posicionamento do Brasil na relação diplomática entre Brasil e Venezuela e nas relações diplomáticas entre os países da América do Sul. Então, é muito importante que o Brasil sempre se posicione de uma maneira coerente. E como fazer isso? Em primeiro lugar, reconhecendo que a Venezuela não é uma democracia, como o presidente do Uruguai já fez, como diversos outros presidentes, o presidente da Argentina, o Milei, também já fez, e tantos outros que defendem ideias coerentes. Isso é fundamental para que a gente coloque a Venezuela no lugar onde ela merece estar, que é de um país totalitário, de um regime não democrático, de uma ditadura cruel, sanguinária, que, como você bem disse, Capês, tem sido extremamente violento e agressivo com sua própria população. Então, eu acho até curioso, de alguma maneira, Maduro querer combater o fascismo, né? Hoje em dia se usa
de técnicas para esvaziar o conteúdo das palavras e colocar uma etiqueta em quem é um adversário político. E é isso que o Maduro faz, é isso que tem acontecido na Venezuela nos últimos anos. A data das eleições não é uma coincidência, obviamente, também é um sinal político que é dado. E a gente precisa, nós como brasileiros, cobrar cada vez mais para que o governo federal, mesmo a gente sabendo que isso não vai acontecer, né, porque a gente tem um governo que nega a realidade também, né, mas que reconheça e afirme que a Venezuela ela é uma ditadura e não é uma democracia. Mônica Rosenberg, você é doutora, uma advogada brilhante, formada pela Universidade de São Paulo, mas também conhece de economia. Você tem em casa o Luiz Paulo Rosenberg, seu pai, que é um dos maiores economistas do país. Você chegou um dia a ser filha do Luiz Paulo Rosenberg. Hoje o Luiz Paulo Rosenberg é pai da Mônica Rosenberg. Então eu queria que você... Você não falou a maior qualidade dela. Qual a maior qualidade? Corintiana também. Corintiana. Muito bem. Agora, Mônica, a Venezuela chegou a ter uma inflação de, presta atenção no que eu vou falar, 2 milhões de % ao ano. Não é 2.000% ao ano, 2 milhões % ao ano. É um país realmente dominado por um inchaço da máquina pública, gastos públicos excessivos, quase que apropriação dos meios de produção, praticamente, controle da mídia, tudo o que os países socialistas fizeram. A União Soviética, sob Stalin, Brezhnev, a Coreia do Norte, Kim Jong-un, seu pai, seu avô, a Alemanha Oriental, que tinha um muro gigantesco ali para separar Berlim Oriental de Berlim Ocidental, para a parte socialista não correr para o setor capitalista. Não é possível, quer dizer, o socialismo, ele tem ótimas propostas, ele tem ótimas intenções, ele é fundado em certas visões até do cristianismo, de igualitárias, de distribuição de renda, mas ele é um meio, ele não entrega aquilo a que ele se propõe. Como disse Ronald Reagan, o socialismo só é bom no céu, onde não precisam dele, e no inferno, onde ele já existe. Será que Maduro vai prosseguir numa eleição fajuta a aprofundar cada vez mais a crise econômica da Venezuela? Como você, que tem ótimas conversas econômicas com os maiores economistas do país, em casa, avalia todo esse quadro tão triste e preocupante? Pois é, Capês, a Venezuela é um exemplo do que pode dar errado quando um sistema autoritário e socialista tenta se sobrepor às forças de mercado. E é justamente por isso que lá não há democracia. Porque se você tiver uma democracia, você não consegue fazer tanto estrago. Ele precisou desse poder absoluto para conseguir impor miséria, falta de saúde. Assim, é terrível e lamentável a situação do povo venezuelano. E aí, o Daniel falou muito bem, né? Esse comunicado do governo brasileiro coloca a Venezuela no seu lugar. E eu vou mais além. Ele coloca o Brasil no seu lugar, dentro da política internacional, dentro da diplomacia internacional, que é um lugar de protagonista neutro, um lugar que não vai dizer eu faço parte deste bloco ou daquele bloco, não vai se alinhar ideologicamente com países que estão maltratando a sua população porque tem algum tipo de proximidade ideológica. O Brasil tem que se colocar desta forma, defendendo a democracia, defendendo os direitos, defendendo o Estado de Direito, defendendo a justiça. Este comunicado, assim, faz tempo que nós estamos precisando desse tipo de postura do nosso governo. Eu fiquei muito contente e, de novo, democracia não é só eleição. Democracia é alternância de poder, democracia é transparência, democracia são políticas públicas que melhorem a vida da população. E nada disso acontece hoje na Venezuela. Doutora Raquel Galinatti, a gente sabe que crise econômica e injustiça social caminham lado a lado com insegurança pública. Como você vê essa situação na Venezuela, controle de mídia, pouca liberdade de manifestação, domínio sobre os órgãos públicos, sobre os órgãos de controle e uma eleição completamente fraudada, fajuta, sem possibilidade de ter a oposição manifestar o seu ponto de vista?
Infelizmente, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Mônica, que eu adoro, o Ilcinho, o Daniel, e a todos que estão nos assistindo, a nossa audiência qualificada. Primeiramente, eu acredito que a Venezuela é o exemplo do que é mais perverso na contaminação de instituições de Estado. Maduro tem domínio total do Ministério Público lá na Venezuela e ali foram expedidas ordens de prisão contra 6 opositores de Maduro, que fazem parte da Plataforma Unitária Democrática, e eles estão hoje abrigados na Embaixada da Argentina, em Caracas. E sabendo muito bem que até a Argentina, o Milei mandou um reforço para a Venezuela, porque até as luzes foram cortadas da Embaixada. A gente está vendo uma perseguição ferrenha, sangrenta contra opositores para perpetuação de um ditador que coloca sua população na miserabilidade, na fome. Então é algo tão nefasto, que é um exemplo tão negativo, que o Brasil ele já realmente tinha passado da hora de se manifestar. Então, nesse sentido, aplausos para o posicionamento do Brasil, porque não tem mais como o Brasil fazer vistas grossas e continuar coadunando com todas as perversidades e de uma situação maligna que esse Maduro perpetua lá na Venezuela. E o pior, Raquel, é que ele não cai de Maduro, né? Ele está segurando ali, olha, vou te falar, viu? Wilson Pedroso, há um termo que chama Realpolitik, que é a política real. O mundo, a política internacional, ela não é regida muitas vezes, aliás, na maior parte das vezes, por impulsos ou interesses morais. Os países orientam os seus interesses soberanos a partir das suas visões e necessidades econômicas e geopolíticas. Os Estados Unidos têm boas relações com a Arábia Saudita por causa do petróleo. Ou seja, desde 1970, dolarizaram a venda do petróleo no mundo em todo, no comércio internacional, e, por conseguinte, os Estados Unidos vêm conseguindo equilibrar e solidarizar a sua inflação passando para todo mundo. Estão com uma dívida de 34 trilhões de dólares, mas como o mundo é dolarizado, tem um sistema SWIFT que todo mundo que quiser fazer compra tem que trocar por dólar para poder efetuar essa compra, e como o petróleo, até o início da guerra contra a Ucrânia, era vendido também por dólar, claro que, como Milton Friedman dizia, a cada 100 dólares que um país precisa ter, nós gastamos 10 centavos para imprimir a nota. Então, isso está mudando, mas o interesse geopolítico e econômico domina a relação dos Estados Unidos e Arábia Saudita. Agora, no que diz respeito à Venezuela, o problema, me parece, Wilson, que nós estamos... É um país vizinho, faz fronteira ali com Roraima, quer dizer, pode ter um fluxo migratório, como já houve, de pessoas famintas, necessitadas, grupos paramilitares, grupos de narcotraficantes, já chega os termos aqui, então, terroristas, enfim, tem terroristas de Estado. Então eu pergunto a você, esse tipo de situação é que leva realmente o Brasil a manifestar essa preocupação. Na América do Sul, é melhor que não haja ditaduras. Na América do Sul, é melhor que haja democracias, regimes estáveis, previsíveis, porque a América do Sul é um continente pacífico, onde não tem guerra. Temos problemas sociais graves, mas não temos guerra. Então, essa é a preocupação do Brasil. Não é porque, por que vocês não criticam a Arábia Saudita, não criticam o Irã? Talvez devesse criticar. Mas a Venezuela está aqui, no nosso quintal, Wilson. Isso é muito preocupante. Bom, Capês, eu vou um pouco na linha também das minhas colegas de mesa. Um abraço a todos que nos acompanham aqui hoje, mas eu vou um pouco na linha da doutora Mônica e da doutora Raquel. Primeiro, a grande notícia é o Brasil finalmente se posicionar em ditaduras mais à esquerda. Porque a gente passa programas aqui, muitas vezes, discutindo essa questão de ditaduras de direita e de esquerda, porque existem os dois. Porém, o Brasil sempre se posicionou contra ditaduras de direita. E muitas vezes as ditaduras de esquerdas, ou eles traziam para mais próximo, ou ficavam em cima do muro. Tanto é isso que a própria Venezuela estranhou esse documento ou esse informe do governo brasileiro. Disse eles que quem escreveu esse documento tinha sido os Estados Unidos,
porque nunca tinham visto um posicionamento nesse sentido. Bom, então, como a gente sempre critica, a gente tem que parabenizar. Tem que parabenizar o Itamaraty por se posicionar. Porque você falou algo aqui importante. A pobreza, Capês, as pessoas com dificuldades. Tirando a Corina, que não conseguiu se inscrever para ser candidata da oposição, nós tivemos a Maria Colina, que fez prévias e foi eleita para ser candidata de oposição. Ex-deputada, teve seu mandato, seus direitos políticos cassados por 15 anos e ela sim tem um trabalho social. Ela tem institutos, ela criou 2 institutos na Venezuela, principalmente no combate à pobreza do país, E ela não é uma caída do caminhão, é uma líder preparada, foi CEO em empresas internacionais, com capacidade de trazer de volta a Venezuela de anos atrás, antes de Hugo Chávez assumir o poder. A democracia se faz com eleições, não é nenhum problema de alternância de poder, porque alternância de poder, o cara ganhar, não tem problema, ganhou, mas de forma limpa. O que nós não temos na Venezuela são eleições limpas, onde a oposição pode concorrer sem uma faca no pescoço. Mas o problema não é nem a faca do pescoço. A oposição não consegue se inscrever para ter um candidato, não consegue entrar no sistema que eles criaram para inscrição de candidatura. A Corina passou o dia inteiro tentando se inscrever, ela não conseguiu se inscrever. Ah, mas quem fez o sistema? O próprio governo. Ou seja, parabéns ao Itamaraty pelo seu comunicado. Muito bem, aqui não é nem faca no pescoço, só tem um pescoço concorrendo, que é o do Maduro.